Alô, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos viajar pela história? Então, vem comigo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a origem do ser humano. E, na ocasião, falamos sobre as duas hipóteses que fundamentam essa origem, o criacionismo e o evolucionismo. Falamos também sobre os primeiros hominídeos. Na aula de hoje falaremos sobre os períodos da pré-história. E o nosso objetivo é analisar o modo de vida dos grupos humanos durante a pré-história. Repetindo, o objetivo do dia: analisar o modo de vida dos grupos humanos durante a pré-história. Daí você pode me perguntar, professora, o que é pré-história? Ah, já sei, época do homem das cavernas, né? Mas por que o termo pré-história? Já pensaram nisso? Não? Por que pré-história? Bom, prefixo, né? A palavra pré significa antes. Então, será que a pré-história é o período conhecido como antes da história? Como assim? Gente, o termo pré-história, ele é utilizado para marcar, para pautar o processo histórico do ser humano anterior à invenção da escrita, ok? Os cientistas, os historiadores têm essa explicação. Pré-história, período anterior à invenção da escrita. Mas aí você pode se perguntar, professora, mas antes de inventarem a escrita, o homem também não fazia história? O homem também não registrava a sua história? Registrava. O homem registrava tudo o que acontecia através das pinturas rupestres, pinturas em cavernas. Ele adquiria sua percepção de contagem, de rituais. Ele gravava tudo nas cavernas. Então, ainda hoje nós temos sítios arqueológicos que tem aí essas pinturas rupestres gravadas, para que a gente tenha um memorial de toda uma história que se desenvolveu muito antes de nós. Bom, a pré-história ela é dividida em dois períodos, ok? O mais longo seria o Paleolítico e depois o Neolítico. Vamos primeiramente falar sobre o Paleolítico, ok? Para melhor vocês me acompanharem, sugiro que vocês abram o livro de vocês na página 42. Vamos lá. O período paleolítico, ele também é chamado de período dos caçadores e coletores. Como assim, caçadores e coletores? Porque nessa época da pré-história, o ser humano, ele simplesmente vivia da caça, da pesca e da coleta. Ele coletava frutos, folhas, raízes e se alimentava basicamente disso. Por conta disso, ele era nômade. O que é nômade? Alguém me explica? Olha, nômade é alguém que não tem uma moradia fixa, um local fixo. Ele fica migrando. Naquele tempo, o homem, como ele não sabia as técnicas da agricultura, ele não sabia domesticar os animais, ele praticamente vivia caçando e coletando frutas e raízes. Então, quando numa determinada região tudo começava a ficar raro, a rarear, a escassear, ele não estivesse encontrando mais o alimento dele ali, ele e seu grupo continuava andando em busca de alimentos em outras regiões, ok? Então, o período do Paleolítico é marcado pela caça, pesca e coleta. Nesse período também, eu destaco que o homem fabricava suas armas batendo uma pedra mais dura numa pedra menos dura, menos resistente. Ao bater as duas pedras, ele quebrava uma delas. Então essas pedras ficavam pontiagudas, o que servia de arma, servia de arpão,
certo? Servia de machado, servia para ele cortar, rasgar a carne de um animal, certo? Tirar seu couro. Então, as primeiras ferramentas do ser humano eram utilizadas a partir da batida de uma pedra na outra, chamado de idade da pedra lascada, ok? Quero destacar também uma importante conquista que aconteceu aí no Paleolítico, que foi a conquista do fogo, a descoberta do fogo. Porque como o homem obtinha o fogo antes de ele ter percebido como criar seu próprio fogo, digamos assim. Quando tinha um raio, certo? E o raio provocava um incêndio, ele pegava o graveto, colocava lá, certo? Nesse princípio de incêndio, e com isso tinha a sua tochinha de fogo e aquecia o que ele queria aquecer. Estamos falando de uma época muito fria também. Então, com o tempo, o homem percebeu que tinha duas formas de obter fogo diferentes daquela. Ele poderia produzir seu próprio fogo, certo? No livro de vocês, na página 43, tem uma imagem que explica direitinho as duas técnicas. A primeira seria batendo uma pedra na outra, próximo aos gravetos secos, e essa batida provocava faíscas. As faíscas iam direto nos gravetinhos e, bum, aparecia o fogo. Na outra imagem, nós temos as duas mãozinhas provocando um atrito de um graveto de madeira dentro de um buraquinho, certo? Também na madeira, e os gravetinhos finos, sequinhos, para quando esse atrito provocasse faíscas, provocasse aí a combustão, o fogo. Gente, com a descoberta do fogo para o ser humano foi maravilhoso esse processo. Primeiro porque ele se aqueceu do frio, ele se protegeu das feras que poderiam atacá-lo enquanto ele dormisse. Então, ao dormir, eles colocavam a sua fogueirinha ali acesa como forma de se proteger e tornar o alimento mais saboroso e de fácil digestão, tá bom? Mais ou menos isso resume o período do Paleolítico. Vamos agora falar sobre o Neolítico. Neste período, eu quero destacar duas importantes descobertas para a humanidade: a agricultura e a domesticação de animais. Vocês lembram que lá no Paleolítico o ser humano era caçador e coletor, ou seja, ele encontrava de certa forma pronto o seu alimento na própria natureza. Porém, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, a superfície terrestre sofreu aí uma mudança climática. As regiões de clima temperado tiveram aquecimento e o gelo que cobria boa parte da superfície terrestre foi derretendo. Em virtude disso, animais acostumados ao clima frio foram se extinguindo porque não suportaram o calor. O mamute, o bisão, que eram a base da alimentação do homem pré-histórico da época, foram sumindo. Então a carne ficou difícil. Por conta disso, foram em busca de outras fontes de alimento. Aí surgiu a descoberta da agricultura. Dizem que foi as mulheres, viu? Dizem que a mulher, observando o trajeto dos pássaros carregando as sementes, elas percebiam que as sementes caíam, germinavam e brotavam novas plantas. Então elas pensaram, por que não nós também fazemos esse processo? Então descobriu-se aí a agricultura. E também o ser humano foi descobrindo que ele mesmo podia criar outros animais, certo? Criação de ovelhas foi uma das soluções encontradas. Boi também, cabras. Então intensificou-se a domesticação de animais e a agricultura. Com isso, o ser humano não precisou mais ser nômade, ou seja, ele parou de migrar, porque ele descobriu que ele mesmo podia produzir seu próprio alimento. Ele não precisava se deslocar de região em região em busca de alimento. Onde ele estivesse, ele mesmo poderia plantar ou poderia criar animais para o seu próprio consumo. Nesse período, quero destacar também as ferramentas que antes eram só
batidas uma na outra e feito lanças com elas, eu quero destacar que neste período o ser humano aprendeu a polir a pedra, a deixar as armas um pouco mais trabalhadas. Descobriu-se também mais na frente a metalurgia, a idade dos metais, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. O ser humano descobriu como se trabalhava com o metal. Suas armas ficaram bem mais resistentes, certo? E mais fácil o seu trabalho. Quero destacar esse processo de sedentarização, que só foi possível com a descoberta, certo, da agricultura e da domesticação de animais. Sedentarização é o processo de mudança da era nômade para a era sedentária, onde o ser humano não tinha um local fixo, ele migrava de local em local em busca de alimento, e a partir da domesticação de animais, a partir da agricultura, ele se fixou num determinado lugar e aí pôde se organizar melhor e aprender a se adaptar melhor no meio em que ele estava inserido. Eu espero que vocês tenham compreendido as características, o modo de vida dos grupos humanos no Paleolítico e no Neolítico. Daqui a pouquinho eu volto com mais atividades. Estou à disposição para tirar suas dúvidas, tá bom? Contem comigo sempre. Um beijo.